Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão aqui no nosso canal do Gigante Vasco. E lá vamos nós, né? Lá vamos nós para um sábado importante na nossa colina histórica. Pois hoje, sábado, dia 16 de março de 2024, estará sendo realizado no CT Moacir Barbosa o último treino de preparação para a partida que estará acontecendo amanhã, às 4 horas da tarde, no Maracanã. Um jogo decisivo para o Vasco da Gama. Um jogo de vida ou morte. Um jogo em que será importante demais para a temporada de 2024 do Gigante da Colina. Uma vitória amanhã contra a equipe do Nova Iguaçu coloca o Vasco nas finais do Campeonato Carioca após 3 anos longe do estadual. Porém, uma derrota amanhã fará com que o Vasco permaneça longe de disputar a final do Campeonato Carioca e além do mais. A confiança que o vascaíno tinha por esse elenco, com toda certeza, após uma eliminação para o Nova Iguaçu, também irá embora. Então é um jogo decisivo, tanto para dentro das 4 linhas, falando no âmbito desportivo em voltar a disputar uma final, quanto também no âmbito mental, de confiança, no âmbito visando aí ter um grupo forte e competitivo para a temporada de 2024. Tudo isso a gente vai falar aqui, ó, agora neste Acorda Vascão. Porém, é claro, né, torcedor vascaíno, antes de começar esse vídeo, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem aí essa palavrinha inscreva-se. Aperte nela e já faça parte da nossa família. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia. O Acorda Vascão às 7 horas da manhã, o Fala Gigante na parte da tarde e Boa Noite Gigante na parte da noite. Então contamos muito aí com a sua presença, com o seu apoio, com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e divulgação do nosso conteúdo. Tranquilo, Vascão? Bora então, sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama. E é claro, né? Começar logo falando, e única e exclusivamente neste Acorda Vascão, falando sobre essa semifinal de Campeonato Carioca. O Vasco, no último domingo, enfrentou a equipe do Nova Iguaçu no Maracanã. Havia uma grande expectativa para aquele jogo. Havia, para o torcedor cruzmaltino, uma esperança de uma partida boa do Vasco dentro das 4 linhas, com o Maracanã lotado, com mais de 60 mil torcedores apoiando o elenco cruzmaltino. Porém, não aconteceu, né? A gente viu muito bem que a esperança que o vascaíno tinha foi completamente diferente da realidade vista no estádio Jornalista Mário Filho no domingo passado. Um Vasco mal dentro de campo, após uma partida ruim contra o Água Santa no meio de semana, e um Vasco que contra o Nova Iguaçu sofreu e saiu com possibilidades reais de domingo no Maracanã de já ter confirmado a eliminação nas semifinais do Campeonato Carioca, sofrendo uma goleada para a equipe da Baixada Fluminense no domingo passado. O Vasco foi mal dentro de campo, o Vasco foi engolido tecnicamente pelo Nova Iguaçu, o Vasco foi engolido fisicamente pelo Nova Iguaçu e o torcedor vascaíno saiu desconfiado do jogo deste último domingo. Porém, se esperava, né, que para esse próximo domingo a confiança estivesse não presente e que também o apoio do torcedor fosse muito diferente. Eu falei isso com vocês alguns vídeos atrás, que na minha opinião, esse Vasco e Nova Iguaçu que estará acontecendo amanhã não seria um jogo de apelo público. Eu falei isso. Por quê? Porque o Vasco das últimas 2 partidas foi mal. O Vasco jogou mal nos seus últimos 2 jogos. O Vasco empatou com o Água Santa, que é uma equipe da Série D do Campeonato Brasileiro, e empatou com o Nova Iguaçu, que também é uma equipe da Série D do Campeonato Brasileiro. 2 empates para 2 equipes muito inferiores. Aí você pode falar, Lucas, mas o time do Vasco precisa de reforço. Lucas, mas o time do Vasco tem o Zé Gabriel como primeiro volante. O time do Vasco, tecnicamente, precisa contratar jogador. Mas aí eu vou te falar, sinceramente, seja aí você sincero comigo. Você acha que tecnicamente o time do Vasco é pior do que o time do Nova Iguaçu e do Água Santa? Eu falo de peça a peça. Jogador é jogador. Não é torcedor vascaíno.
O time do Vasco é muito melhor, é muito superior à equipe do Nova Iguaçu e também do Água Santa. É claro, o Nova Iguaçu joga um bom futebol. O Nova Iguaçu joga um futebol vistoso, um futebol bonito. A gente não está falando que não joga. Mas peça a peça, no individual, o Vasco tem jogadores melhores. O Vasco pode ser inferior tecnicamente a grandes do futebol brasileiro. Mas ao Nova Iguaçu e Água Santa, o Vasco tem melhores jogadores. Mas sofreu mesmo assim para essas duas equipes. E essas duas partidas ligaram esse sinal de alerta. E para mim, o jogo de amanhã, por conta de dois jogos ruins que o Vasco vinha fazendo, não iria ter apelo público, né? Mas aí foi o que eu também comentei com vocês nos meus vídeos. A dupla Fla-Flu, que hoje é o consórcio do Maracanã, são os grandes responsáveis pelo estádio jornalista Mário Filho, eles simplesmente colocaram uma corda no próprio pescoço. Porque eles que fizeram com que esse jogo de amanhã, domingo, tenha apelo público. Foi a dupla Fla-Flu a peça fundamental para fazer com que a partida de amanhã no Maracanã lotasse. Que a dupla Fla-Flu criou um problema com a torcida do Vasco da Gama. E, meu amigo, não se cria problema com a torcida do Vasco. Porque se você criar um problema com o torcedor vascaíno vai comprar o barulho, vai chegar junto. E aí vai ser difícil segurar. Mexe com qualquer coisa, mas não mexe com a torcida do Vasco, muito menos com o Vasco da Gama. Barulho foi comprado e até o momento mais 60 mil ingressos já foram emitidos para o jogo de amanhã. A gente teve informações aí, a carga que foi disponibilizada, a carga total colocada aí à disposição é de 70 mil ingressos. Já temos mais de 60 mil emitidos, não vendidos, importante falar a vocês. Tem alguns ingressos que são cortesias, tem outros que são gratuidades, tem cadeiras cativas. Dentre tudo isso, mais 60 mil ingressos já foram emitidos. Então amanhã é festa no Maracanã. E falando aqui em venda de ingressos, né? Olha que loucura. A parcial para Vasco e Nova Iguaçu. Vasco e Nova Iguaçu é de 60 mil ingressos emitidos. Leste inferior, oeste, Maracanã mais e leste superior são as únicas áreas que estão aí à disposição. Norte e sul já foram esgotados. Porém, hoje, às 9 horas, teremos Fla-Flu, o clássico do futebol carioca para alguns, né? Principalmente para os torcedores tricolores. No Fla-Flu, apenas 46 mil ingressos foram vendidos. Para os ingressos destinados ao torcedor do Fluminense, menos de 5 mil foram vendidos até agora. Olha que loucura então, né, torcedor vascaíno? O Vasco e Nova Iguaçu está engolindo, está goleando a venda de ingressos em comparação com Flamengo e Fluminense. Essa é a diferença de quem tem o Maracanã como seu. Essa é a diferença de uma torcida grande como a do Vasco da Gama. Mas a expectativa para essa partida de amanhã é grande, quanto a torcida e quanto a campo. E o Ramon Dias está fazendo de tudo para conseguir a classificação. No último domingo, o técnico argentino ele bate na mesa, né, novamente. O gestinho que ele gosta de fazer, o Nova Barra, bater na mesa. Ele bate na mesa e diz que o Vasco vai à final. Ele repete exatamente o mesmo gesto. Um gesto que anima o torcedor, um gesto que faz com que o vascaíno tenha novamente confiança no elenco e um gesto que joga muita responsabilidade para ele, né? Ramon, quando bate na mesa, o vascaíno olha para o Ramon e deixa o elenco um pouco de lado. Ele bateu na mesa e confirmou que o Vasco da Gama estaria chegando à final do Campeonato Carioca. E ontem foi um dia agitado no CT Moacir Barbosa. Um dia de treinos pegados no Centro de Treinamento Cruz Maltino. Informações que a gente chegou a trazer isso a vocês ontem, né, no Fala Gigante. A gente não colocou o Boa Noite Gigante aqui no nosso canal, mas no Fala Gigante a gente trouxe essa informação. É de que Ramon Dias quer muito essa conquista, no caso a chegada final do Campeonato Carioca. Para o Ramon Dias é uma baita de uma conquista chegar à final com o Vasco da Gama. Eu sei que você, torcedor vascaíno, deixa um pouquinho algumas coisas de lado. E a gente quando fala isso não fala com o objetivo de engrandecer o rival, não temos esse objetivo. Mas se o Vasco chegar a uma final de Campeonato Carioca com o Flamengo, para nós a gente olha de igual para igual, a gente olha de Vasco e Flamengo, de clássico dos milhões, um clássico carioca. Mas para Ramon Dias, que não vive essa rivalidade aflorada desde o início dela, é o Vasco da Gama contra uma equipe que há 2 anos atrás estava disputando a semifinal do Mundial, com ele, Ramon, estava sendo derrotada. O Flamengo para Ramon Dias não é o rival apenas do Vasco. O Flamengo do Ramon Dias é um dos melhores clubes do mundo,
O Flamengo do Ramon Dias é uma equipe que conquistou 2 Libertadores há 5 anos. É uma equipe que conquistou Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. É a melhor equipe do futebol sul-americano. E não tô falando nenhuma mentira. Para Ramon Dias, esse é o Flamengo. E sabe qual é a mentalidade do Ramon? Eu, como Vasco, eu quero pegar essa melhor equipe que todo mundo diz que e vencê-la. Para o Ramon Dias não vai ser apenas uma conquista do campeonato estadual. Vai ser uma conquista em cima de uma grande equipe do futebol sul-americano que é o Flamengo. É um jogo que vai muito além do âmbito da rivalidade para o técnico argentino. Então, para ele é uma conquista pessoal chegar a essa final do Campeonato Carioca e vencer hoje uma das melhores equipes do futebol sul-americano. E o Ramon tá com sangue nos olhos para isso. O entendimento no grupo é esse, é sangue nos olhos. É fazer de tudo para vencer o Nova Iguaçu amanhã e chegar à final para dar uma resposta ao torcedor vascaíno. Ramon Dias cobrou muito esse grupo. E ontem a informação que nós tivemos é que o grupo entendeu que chegou a hora. Depois das más atuações contra Água Santa e Nova Iguaçu, que chegou a hora de dar uma resposta ao torcedor Cruz Maltino e recuperar essa confiança. Os movimentos com relação ao Maracanã que foram vistos nessa semana, a polêmica da arbitragem que foi vista no último domingo contra o Nova Iguaçu, daquela linha muito mal traçada, tudo isso mexeu com o brio do elenco e fará com que o elenco do Vasco entre amanhã contra o Nova Iguaçu de uma outra maneira. E é claro, pelo lado técnico e pelo lado tático, as coisas mudarão. Taticamente, o Ramon vai com novidade para esse jogo e vai voltar ao projeto, se é assim que a gente pode falar, Praxedes. O Praxedes foi um jogador muito importante para Ramon Dias na última temporada. Ramon fez questão de ir até o Praxedes no meio do ano passado, assim que ele chegou aqui ao Rio de Janeiro, para tentar convencê-lo a chegar ao Vasco da Gama e conseguiu. O Praxedes fechou um contrato com o Cruz Maltino, saindo do Red Bull Bragantino. Praxedes para o Ramon é um bom jogador. Ramon gosta muito do atleta, quis a sua permanência para essa temporada de 2024. Não à toa ele conseguiu, junto ao Alexandre Matos, a sua permanência no Vasco da Gama com o Red Bull Bragantino. E para esse jogo de amanhã, o Praxedes deve estar retornando à equipe do Vasco da Gama. O Vasco deve sair daquela função de 3 zagueiros, deve voltar ao 4-3-3, com Praxedes e Galdamés no meio de campo. Praxedes, no caso, fazendo a função que o Paulinho, aliás, a mesma função, e o Galdamés fazendo a função que o Paulinho Paula fazia no ano passado. O Galdamés é um jogador de muito mais passe, muito mais lento do que essa transição rápida que tinha Paulinho Paula. São dois jogadores com características muito diferentes, muito distintas. Mas, se não tem cão, meu amigo, caça com gato. E Ramon Dias entendeu que é necessário voltar a povoar o meio campo, voltar a ter 3 jogadores no meio de campo, voltar a colocar o Praxedes dentro da equipe e voltar a ter um jogador com as características de Paulinho fazendo esse box-to-box, que é o Pablo Galdamés. Lucas, e o primeiro volante? Vai ser o Zé Gabriel novamente? Não. Ramon Dias deve colocar Medel. Medel originalmente é um primeiro volante. Essa é a posição que Medel começou, se destacou para a carreira do seu futebol. Carreira do futebol, perdão. Com o passar dos anos, com uma idade já mais avançada, o Medel voltou para a posição de zagueiro. No caso, recuou dentro de campo. Mas para o jogo de amanhã, Medel vem treinando como primeiro volante. E esse Vasco pode ter essa trinca de meio campo. Medel como primeiro, Praxedes e Galdamés à frente dos dois, fazendo aí, essa contenção de meio campo e dando mais e povoando mais esse setor do Vasco da Gama. Com uma trinca ofensiva, Paê, Adson e Verratti, uma zaga formada por Rojas, João Vitor, Léo e Lucas Piton. Deve ser exatamente esse o Vasco que vai a campo, foi esse o sistema visto, no caso, no treino que aconteceu ontem, sexta-feira, no CT Moacir Barbosa. Um Vasco com caras novas, um Vasco com mudanças e um Vasco que fará de tudo para conseguir a classificação contra a equipe do Nova Iguaçu amanhã. Tá animado, vascaíno? Deixa a sua opinião aí nos comentários. A gente fica por aqui. Esse foi, no caso, o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo deste sábado. Retornaremos aí na parte da tarde e, é claro, contando muito, mas muito mesmo, com a presença e o apoio de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem. Como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.